Empate em 1-1 entre Vitória e Grêmio. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeira coisa a se destacar é como é que foram os gols da partida. E aqui já vai algo que é surpreendente. O primeiro gol da partida é marcado pelo Gemerson, o tão criticado Gemerson. Nessa partida ele foi bem, foi decisivo, fez o gol dele. Quando ele vai mal, a gente tem que criticar, quando ele vai bem, a gente tem que elogiar também. Sigo achando que com o Gemerson de titular, o Grêmio não vai chegar muito longe, tá? Mas enfim, na partida ele foi bem e é dele que o Grêmio abre o placar. Um cruzamento do Cristaldo, uma cobrança de escanteio. O Wagner Leonardo que fez um bom jogo, né? Enfrentando o Vitória, tinha esse fator de enfrentar o seu ex-clube, onde ele foi ídolo, querendo ou não, na última temporada pelo Vitória, era capitão do time, foi fundamental. Acabou saindo de uma forma meio ruim, até por isso toda vez que tocou na bola foi vaiado. Mas enfim, ele escora pro meio da pequena área, praticamente todos os jogadores do Vitória, e aí eu vou destacar o Bright White, tá? O Bright White fez um jogo ruim, no geral, mas assim como contra o Godoy Cruz, ele não criou muita coisa. Mas o posicionamento dele foi fundamental pro gol. Então, não sei se vocês perceberam isso, mas a linha de zaga inteira do Vitória saiu para fazer a linha de impedimento. Só que o Bright White ficou lá na frente, né? E aí o Claudinho, lateral direito ex-Criciúma, que tá no Vitória, ficou no Bright White. Com isso o Gemerson ficou em posição legal e sozinho, completamente sozinho na pequena área, só para empurrar para as redes e abrir o placar. Então ali o posicionamento do Bright White, mesmo sem participar efetivamente da jogada, foi importantíssimo para que o Claudinho deixasse o Gemerson em posição legal. Ali ele abre o placar. O gol de empate eu vou né, dividir a culpa, a responsabilidade entre dois jogadores. O Igor Serrote e o Thiago Volpe. Principalmente o Volpe, tá? Sobre o Igor, eu achei que o Igor fez um grande jogo, mas ele faz uma falta completamente desnecessária no Jamerson, né? Lateral esquerdo do Vitória ex-Curitiba. Não precisava, o Jamerson estava indo para trás e o Igor faz a falta. E o Vitória já estava nítido que essa ia ser a estratégia, né? Coloca o Carlinhos e o Fabrício no segundo tempo. Daqui a pouco eu passo pelos destaques do Vitória. E o Fabrício, por exemplo, é da base do Grêmio. Ele entrou muito bem, por sinal, pela ponta direita. É ele que fez aquele gol na final da Copa São Paulo, que foi o Grenal, acho que 2020. Enfim, é esse Fabrício, né? O Fabri, né? Tava no futebol espanhol recentemente, eu acho que no Levante. E chegou no Vitória. E, enfim, mudou o jogo, né? Entrando no segundo tempo. E através da bola parada, o Volpe sai muito mal, né? O cruzamento do Mateuzinho. E o Carlinhos também, que chegou por agora, vindo do Flamengo, empata o jogo. Um vacilo do Igor, mas que a responsabilidade é quase que total do Thiago Volpe. O futebol é um esporte coletivo, é verdade. Eu sei que é chato passar tipo, a responsabilidade de um resultado, a responsabilidade de um gol para um único jogador, mas tem coisas que são inevitáveis. Então, assim, tem vários casos que resultados são definidos por erros ou acertos individuais. Então, assim, a gente tá falando de um tropeço, de um empate do Grêmio por conta do Thiago Volpe. Não tem muito o que falar. O Volpe vem numa passagem muito boa pelo Grêmio. Mas nesse jogo ele falhou. Pra mim foi a pior falha dele até o momento com a camisa do Grêmio. Talvez a única, inclusive, talvez, né? Falha grave, essa foi a primeira. Mas de fato são dois pontos que o Grêmio desperdiça através dessa falha. Contra o Godoy Cruz, foi o Gemerson responsável principalmente pelo primeiro gol. No segundo ele também foi mal, mas principalmente pelo primeiro. E o Grêmio todo jogo vem tendo falhas. No Grenal, o João Pedro com o braço aberto. Então assim, o futebol apresentado pelo Grêmio é abaixo, sim. Então, sim. É... Porém, são nesses detalhes que a gente perde muitos pontos, né? Por exemplo, o Botafogo no meio de semana perdeu para o Estudiantes na Libertadores em um jogo em que ficou 1-0 o gol do Estudiantes em uma falha bizarra do John. E o Estudiantes não criou muito mais do que isso. Então, assim, não tem como você não tirar muito da responsabilidade do resultado do erro individual. E nesse caso daqui da partida é isso, cara. O Grêmio controlou bem o jogo. Chances claras do Vitória, quase que nenhumas. Então, por exemplo,
Defesas difíceis do Volpe, eu não lembro de nenhuma. Do Lucas Arcanjo, também não. Foi um jogo com poucas chances, um jogo tecnicamente fraco, né? São duas equipes em fases ruins. Mas essa falha do Volpe pesou demais. Então vamos começar aqui pelo gol, né? Pelo Volpe, a gente desenvolve a análise aqui dos jogadores do Grêmio, eu passo alguns destaques do Vitória, a gente passa pelas estatísticas e faz uma análise bem completinha aqui, beleza? Então pelo gol, o Thiago Volpe, cara, normalmente o Volpe é um ponto de segurança do Grêmio, mas nesse jogo, principalmente no segundo tempo, foi justamente o oposto, tá bom? Um poço de insegurança. Depois que ele falhou no gol do Vitória, ele perdeu a confiança em sair jogando, muitos erros de passe, de lançamento, que é justamente a principal qualidade dele. Então, assim, o Volpe, até o momento a passagem dele pelo Grêmio é muito boa. Só que nesse momento que ele falhou, ele perdeu completamente a confiança na partida. Acho que muito provavelmente foi isso que aconteceu no São Paulo, para ele ter saído muito queimado. Tá? Então, assim, erros vão acontecer, falhas vão acontecer. O problema vai ser se isso acontecer rotineiramente, um jogo atrás do outro, que é justamente por isso que eu e que a torcida inteira pega no pé do Gemerson, porque não é uma falha. É uma falha todo jogo em sequência, né? Dessa vez não, foi bem na partida, mas é possível que já no próximo jogo ele vá mal de novo. Pelo histórico recente, é até a tendência. Então, assim, é uma falha do Volpe que custou 2 pontos. Como é que ele pode se redimir? No próximo jogo ele já vai muito bem. É Copa do Brasil. Se ele fechar o gol contra o CSA e salvar a gente em alguma chance clara, ele já se redime. Futebol é muito dinâmico. Você tá no céu e tá no inferno em questão de uma semana, cara. Um caso muito claro é do Zubeldia no São Paulo. Até outro dia atrás, todo mundo pedindo a cabeça dele para ele ser demitido. Hoje ele já é um gênio, o São Paulo em uma fase boa, o Ferreirinha tá jogando um absurdo. Então, assim, futebol é muito dinâmico. Resta aproveitar as oportunidades. O Volpe foi muito mal na partida. A gente perdeu 2 pontos. Tá? O Grêmio fez uma baita atuação? Não. Mas estava com a vitória na mão se não fosse a falha do Thiago Volpe. Então, como é que ele vai se recuperar disso? Emendando uma sequência boa de jogos, salvando o Grêmio nas próximas oportunidades. Se ele começa a emendar uma falha atrás da outra em sequência, aí ele vai se queimar, assim como o Gemerson se queimou. O Gemerson foi bem nesse jogo. Se ele embala 2, 3 jogos seguidos bons, a torcida vai parar de pegar no pé dele, ele vai ganhar mais moral. Então, assim, futebol é desempenho, é momento. Se você estiver bem, você vai ser elogiado. Se você estiver mal, você vai ser criticado. E dessa vez o Volpe tem que ser criticado, por mais que seja um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Na lateral direita, o Igor, eu achei que fez um bom jogo, quase que na partida inteira, botes muito certeiros. Eu acho que é 2 pontos que eu vou destacar do Igor. E os dois estão vinculados. No gol do Vitória, um bote desnecessário, onde ele faz a falta e não precisava, que nem eu falei, o Jamerson, lateral esquerdo, canhoto, indo para trás, não faria sentido fazer a falta, e ele fez. A partir daí, bola aérea e gol do Vitória. E a outra, ele vai muito afobado às vezes na jogada, eu sei, é muita dedicação, é muita entrega, é muito esforço. E eu gosto disso, esse é um dos fatores principais para eu gostar do Igor. Só que você não pode. O Pavão tem isso daí também. A questão é saber quando você tem que dar o carrinho, quando tem que dar o bote. O Pavão não tinha essa noção e, por exemplo, no Grenal, no jogo de ida, a gente tomou um gol exatamente em um carrinho maluco dele. O Igor tem muito disso, ele vem acertando os botes, mas ele tem que ter essa noção de quando dar o bote, quando cercar, e por exemplo, na falta que ele fez, que resultou no gol do Vitória, não precisava fazer a falta. Então assim, eu gostei bastante do Igor. Pra mim o Igor é titular, mesmo com o João Lucas, mesmo com o João Pedro, pra mim o Igor é titular. É um cara que entrega muito nessa garra, nessa dedicação, nesse esforço, nessa vitalidade pro time, intensidade que o João Pedro e o João Lucas não chegam nem perto nesse quesito. Só que tomada de decisão dá para melhorar, caprichar nas jogadas e não ir tão afoito às vezes, tá? Ele tem que ir aguerrido, tem que ir com vontade, mas tem que saber quanto tem que ir, né? Porque, por exemplo, que nem eu falei, no gol do Vitória não precisava fazer a falta. Do outro lado, o Marlon, alguns erros de passe. Não sei qual foi a impressão de vocês, mas teve alguns lances que a bola atravessava a área e os dois laterais, tanto o Igor quanto o Marlon, eu achei que demoravam demais para fazer os cortes. No primeiro tempo, principalmente o Marlon, no segundo, o Igor. Cara, se tem uma bola aí atravessando a pequena área, como aconteceu nos dois tempos, para os dois laterais,
Cara, você vai em direção da bola e corta. No primeiro tempo teve um lance que o Marlon por pouco não se atrapalhou, acho que era o Janderson que tava chegando ali, ou o Eric, eu acho, aliás. E ele consegue cortar para escanteio, mas por pouco ele não chuta no Eric e podia terminar em gol. No segundo tempo, o Igor dominou uma bola na pequena área para depois cortar de esquerda. Então, assim, se você comete um erro técnico ali, é gol do adversário. Então, assim, já chega cortando de primeira, ataca a bola. E eu acho que os dois laterais, nessa coordenação defensiva, dá para aprimorar isso daí, tá? Mas no geral, o Marlon é titular fácil do Grêmio. O Luan Cândido, a parte física, tá devendo. E o Marlon fisicamente é melhor do que o Lucas Esteves. E tecnicamente, o Marlon encontrou passes muito bons, tá? O Marlon não é um cara que rifa a bola de qualquer jeito. É um cara que encontra um passe que dê sequência na jogada. É um lateral de fato bem construtor. Eu tô gostando do Marlon até o momento. Para mim é titular fácil no time. A dupla de zaga com Wagner Leonardo e Gemerson, os dois muito bem, tá? E isso é raro eu falar, principalmente por conta do Gemerson, né? Mas enfim, o Wagner Leonardo muito bem. O gol do Grêmio saiu de uma assistência dele. Ele foi o cara a ser buscado na bola aérea a todo momento. Na saída de jogo também achei que ele foi bem. O Wagner Leonardo fez um grande jogo, por mais que tenha sido vaiado os 90 minutos, ele foi bem. E o Gemerson também foi bem na construção com mais paciência, na construção das jogadas, né? Defensivamente também não sofreu tanto, né? Já que o gol do Carlinhos não foi falha dele, o Janderson não criou quase nada. Então, assim, o Gemerson foi bem, né? Não dá pra gente ficar perseguindo por nada o jogador, né? Quando ele vai bem, a gente critica, quando ele vai bem, a gente elogia. Então, o Gemerson fez um grande jogo, foi um dos melhores jogadores do Grêmio em campo, tá bom? Mas eu não gosto dele. Tá? Eu não acho que ele seja jogador pro nível do Grêmio. Independente de jogar um jogo bom, cara, isso não muda esse fato. Então, o Grêmio precisa urgentemente se reforçar para esse zagueiro pelo lado direito. Beleza? E ele deu uma entrevista no intervalo, né? Perguntaram, né, muito desse retrospecto recente. Eu acho que ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ele falou muito voltado para tipo, o que eu errei no passado já passou. O passado é passado, tem que focar só no presente. Isso é verdade. Ele é uma linha de raciocínio que tem que ter mesmo. Só que não é basicamente, eu errei no passado, eu errei no jogo passado, vou fingir que nada aconteceu e vou pro próximo. Não, porque aí você vai errar no próximo também. É entender o que você errou para a partir desse erro você não errar mais. Eu não falo nem em aprender com as críticas. Se ele quiser, ele não precisa ouvir as críticas. Muitas vezes as críticas mais atrapalham do que ajudam mesmo. E eu nem falo de assim, crítica construtiva. Acho que qualquer crítica, independente de ser construtiva ou não, não é bom. Tá? Não é bom receber. Tem que ser uma análise individual. Ele tem que enxergar o que ele pode melhorar. Então, assim, não é necessariamente, eu errei no jogo passado, cabeça fria faz parte. Faz parte, faz, mas faz parte se você não ficar cometendo os mesmos erros e evoluindo. Então, assim, é uma forma de se pensar, uma forma boa de lidar bem com isso, né? Pelo menos a parte emocional do jogador vai estar blindada nesse quesito. Mas não adianta nada isso se no jogo seguinte ele errar, continuar errando. Então, não só ignorar as falhas que teve ontem ou no jogo passado e por aí vai, mas ignorar as críticas e você mesmo conseguir entender onde que você errou, né? Pra, nos próximos casos ele evoluindo e conseguir criar confiança para ser um zagueiro que traga confiança não só para o time, mas para a torcida também. No meio de campo com o Vila Sante e Dodi, o Vila Sante já vou adiantar aqui, né? Quando a gente é prejudicado, como já foi em várias vezes, né? Então, por exemplo, no Grenal a gente foi roubado, né? Naquele pênalti no Aravena tinha que ter sido marcado. Contra o Flamengo teve o braço do Gerson. Então, assim, em vários casos o Grêmio vem sendo prejudicado de fato. E dessa vez eu achei que a gente foi beneficiado. Pra mim era pro Vila Sante ter sido expulso logo depois que o Grêmio abre o placar. Ele escorrega, é verdade, mas ele chega com as travas da chuteira no pé do PP que estava preso no chão. Então, de fato, eu achei que era pro Vila Sante ter sido expulso. Não foi bom pra gente, mas se tivesse sido contra, eu ia reclamar com toda certeza. Então, assim, na minha visão, a gente foi beneficiado nesse caso. E se a gente tivesse um jogador expulso com 20 do primeiro tempo, o jogo poderia ter sido outro. Então, a arbitragem errou. Eu não vou nem falar que. A arbitragem errou, não tem muito o que falar, não. A gente foi beneficiado.
Eu achei que o Vila Sante ficou muito tempo em campo, inclusive por ser um cara de meio de campo, de combate, poderia ter saído antes, era um risco muito grande. Já o Dodge, eu tô gostando muito da movimentação do Dodge, cara. Em vários momentos ele desce para a linha dos zagueiros, o Gemerson muitas vezes veio pelo meio, aí o Dodge caía pela direita, às vezes o Vila Sante, o Edenilson dando uma recuada. Eu achei interessante, principalmente o Dodge, cara. Eu acho que assim, o Dodge retomou de uma forma muito natural a titularidade. Para mim, com méritos, hoje é inquestionável o Dodge titular. O Camilo eu pedia como titular, não foi bem, e o Dodge rende mais. O Dodge é um cara que com bola é mais móvel, consegue desempenhar bem, valorizar mais a bola. De fato, o Dodge vem muito bem. Ele foi bem no Grenal, foi bem de novo. Tá? Eu gostei do Dodge. Principalmente, a questão é que o Dodge do meio pra frente, ele tem uma chegada muito fraca. A finalização dele é muito ruim. Só que nessa construção inicial das jogadas, ele é muito bom. Tá? Eu acho que uma coisa que seria melhor é se ele tivesse tipo um porte físico melhor, como é o caso do Camilo. Às vezes isso não é nem uma coisa que esteja muito no alcance do jogador, muitas vezes até é genética isso. Mas é um cara que para ser um volante de combate, ele não é muito forte, né? Mas com bola, ele fazendo essa movimentação descendo próximo dos zagueiros, eu gostei bastante. O Cristaldo eu achei meio desconecto dos outros jogadores, tá? Então, momentos bons, momentos ruins, alguns bons passes, outros momentos desligado. Na bola parada ele foi bem, né? O gol do Grêmio surge de uma cobrança de escanteio dele. Mas é isso, momentos bons, momentos ruins, mas é um cara que não tem como a gente confiar. Porque vai ter momentos bons, momentos ruins. O Monsalve é a mesma coisa, cara. Então, assim, o Nathan Pescador teve minutagem nesse jogo. Eu acho que é um cara que é muito questionado, já é muito perseguido naturalmente pela torcida pelo que ele fez nas últimas oportunidades que ele teve. Não nessa temporada, porque ele quase não jogou, mas no último ano, quando ele jogou com a camisa do Grêmio. Só que de fato, ele faz muito tempo que ele não joga com a camisa do Grêmio. Acho que de fato. Daqui a pouco eu chego nos reservas e aprofundo na apresentação do Nathan Pescador. Mas o Cristaldo, cara, na bola parada bem, fora isso ele meio discreto. O Edenilson mais aberto e ele foi ali que o Nathan Pescador entrou e ele entrou bem, cara. Eu gostei da entrada do Nathan. Eu sei que é um cara que pode vir a ser perseguido pela torcida, mas ele entrou bem. E se o cara entrou bem, ele tem que ter oportunidade. Independente de eu gostar ou não. Se ele foi bem, ele tem que ter oportunidade. Então, por exemplo, o Gemerson fez um grande jogo. Eu não gosto dele. Pra mim, não tem que ser jogador nem de elenco do Grêmio. Mas depois de fazer um jogo tão bom assim, próximo jogo ele é titular. Futebol é momento, cara. Você tem que aproveitar o cara que tá em boa fase. E o Nathan Pescador eu achei que entrou bem. Então, por exemplo, já no próximo jogo, tem que entrar de novo. Enfim, o Edenilson eu achei que ele ajudou bastante esse corredor pro Igor. Do meio pra frente ele produz pouco, mas é um cara de muita intensidade. Eu achei que o Edenilson fez um jogo ok. O Christian Oliveira, ele é muito sobrecarregado. O Grêmio vem utilizando basicamente o seguinte: um ponto de velocidade e um ponto de escape. Os três meio-campistas, sendo um mais avançado, que é o Cristaldo. E um cara com característica de construção mais aberto, que é o Edenilson. Acho que talvez possa ser algo meio espelhado no Flamengo, que utiliza o Gerson fazendo essa função, né? É de fato algo que pode ser semelhante, né? A diferença é que o Edenilson é destro, né? Então o Edenilson não vai ter essa qualidade na hora de cortar para o meio, né? E o Gerson tem por ser canhoto. Mas eu acho que é algo que o Grêmio tá espelhando, talvez um pouquinho disso, de utilizar um cara com característica de criação, de armação de jogadas, até um poder de recomposição maior, fazer uma função mais avançada, o que seria de um ponta, né? Porque se quisesse um ponta de origem, você poderia usar o Aravena desde o início ali, né? E utilizou o Edenilson justamente por esse poder de construção. E o Natan Pescador entrou bem no lugar dele. Daqui a pouco a gente chega no banco. O Bright White mais à frente. Cara, o Bright White discreto, o Bright White mal, o jogo passado também. Mas, que nem eu falei, no gol do Grêmio, o posicionamento dele foi importante pro Gemerson estar em posição legal. No jogo passado, o gol do Edenilson foi a assistência dele. Então, assim, mesmo jogando mal, ele participa de alguma forma. E o Arezzo não tava no banco, de novo, né? Faz muita falta, porque o André, cara, não tem a mínima comparação com o Bright White. Finalização do Bright White é melhor, o físico do Bright White é melhor, o Bright White é mais rápido, o Bright White é melhor em tudo. Talvez na construção saindo da área o André seja melhor. Só que ele é centroavante. Então isso é o menor dos problemas. Se o centroavante sabe fazer gol, a parte da construção é o de menos. E o André tem a construção, mas não tem o faro do gol que o Bright White tem. O Arezzo faz falta, né? Porque o Bright White estava mal no jogo, tinha que tirar ele mesmo. Só que colocando o André,
É difícil, cara. O jogo tá apertado, o jogo tá difícil, não tá criando muita oportunidade. Você vai colocar o André pra decidir? E aí eu nem falo que o Mano tá errado. É a falta de opções, aí é mais uma questão de elenco. Enfim. Entrou o Cuejar entrou bem e fisicamente ele vem muito bem. Tanto contra o Godoy, tanto contra o Vitória, ele entrou bem, tá bom? O Monsalve discreto, né? Mas dessa vez soltando mais a bola, conseguiu dar mais dinâmica pro jogo que não vinha conseguindo fazer. Natan Pescador, pra mim é a grande novidade vindo do banco. E dos que entraram foi o que entrou melhor, o Natan. Ele entrou, que nem eu falei, nessa função do Edenilson. Ele não entrou com a responsabilidade de ser um camisa 10. Ele entrou com a responsabilidade de fazer esse meia aberto pela direita. Às vezes caindo para a esquerda e vai o Aravena ou o Cristian Oliveira para outro lado. Aí o Mano pode coordenar da forma que ele quiser, mas um meia aberto pelas pontas, como é o Gerson no Flamengo. Eu acho que o Grêmio está espelhando isso daí. E enfim, eu gostei muito do Natan, tá? Se a gente for buscar os lances do jogo, eu não lembro de um único erro do Natan. Ele acertou, não teve nada demais, mas tudo que ele participou ele foi bem, tá? Então assim, teve um contra-ataque na reta final que faltou oportunidades, ele arranja uma boa finalização na medida do possível, joga a bola de volta para a área, uma boa oportunidade, só que aí que nem eu falei, o André não tem o faro do gol do Bright White. Ele chuta fraquinho pro Arcanjo defender, sobra pro Aravena e o Aravena é ou 8 ou 80. Ou ele faz um golaço de cavadinha ou debaixo do gol a bola sai do estádio. Essa aqui é a questão do Aravena. Então, é por isso que o Aravena não é titular. No jogo passado ele ganha muita moral fazendo um golaço. Aí nesse jogo aqui ele entra, na bola que sobra para ele, debaixo do gol ele isola. Então, faltou atenção, faltou estar ligado na jogada para pegar bem na bola. E o André, que nem eu falei, não faz nem metade do que o Bright White faz. O André não é ruim. Quando ele sai da área, ele tem uma construção de jogo boa. Só que ele não tem o faro de gol, a presença de área do Bright White. Nem perto, né? E aí o time perde muito nisso. E no geral é isso, né? Destaques do Vitória agora, o Lucas Arcanjo na reta final do jogo foi importante para eles, fazendo boas defesas. O Claudinho, desse meio para frente, nos cruzamentos ele foi muito bem, foi importantíssimo para o Vitória, foi junto com o Fabri, né, o Fabrício nesse lado direito. Os dois uma hora, um cruzamento atrás do outro, gerando muito perigo através da bola aérea. A dupla de zaga, o Lucas Halter é bom zagueiro, o Zé Marcos ex-Juventude, né? Também na construção de jogo foi bem. O Gemerson foi quem sofreu a falta pro gol do Carlinhos. No meio de campo, o Ronald bem móvel, né? O PP também articulando as jogadas. O Mateuzinho cresceu no segundo tempo. O Eric nesse X1 deu trabalho pro Marlon. O Mosquito é muito rápido, teve uma recomposição linda do Igor no primeiro tempo. Se ele erra o bote, era pênalti, né? Mas ele deu o bote certinho. E o Janderson discreto. Mal de centroavante, foi pra ponta também, não foi bem não. No segundo tempo, né? Entrou o Lucas Braga já na reta final, né? O Fabri fazendo o corredor pela direita, né? O Fabrício, que nem eu falei, da base do Grêmio, fez gol na final da Copinha. Tá aí no Vitória, se eu não me engano ele tava no Levante ou no Esca, era a segunda divisão da Espanha, tá? Mas foi um bom reforço do Vitória. O Ricardo Hiller no lugar do Mateuzinho já na reta final. O Baralhas no lugar do PP, até porque aquele carrinho do Vila Sante que nem eu falei era para vermelho. E o Carlinhos lá na frente, que agora eu entendi, faz mais sentido. Ele já tinha amarelo, né? Ele já tinha amarelo, porque na reta final é, teve uma falta pro Grêmio, ele dá um bicão pra longe, né? O juiz já tinha apitado, ele dá um bicão pra longe, era pra levar amarelo. O juiz segurou porque ele já tinha, então, né? Mas devia ter aplicado a regra, devia ter dado amarelo pro Carlinhos. Se ele já tem, o problema é dele, ter que aplicar a regra. E esse é um questionamento que eu faço em relação à arbitragem sempre, né? O juiz não tem que falar, não tem que analisar de tipo, não, mas não vou dar cartão porque ele já tem. Não, mas só tem 5 minutos de jogo, não vou dar cartão. Cara, só aplica a regra. Chutou pra longe, amarelo. Ah, mas já tem? Tá expulso. Ah, o Vila Sante chegou muito duro, mas é só 20 do primeiro tempo. Dane-se, é vermelho. Então, assim, era pro Carlinhos levar o segundo amarelo ser expulso. E era pro Vila Sante ter sido expulso no primeiro tempo. Tá? Os fatos são esses. Estatísticas: 14 chutes do Vitória sendo 3 a gol, 11 do Grêmio sendo 8 a gol. Cara, mesma coisa do jogo contra o Godoy. O Grêmio finalizou menos, o Grêmio teve menos escanteio, o Grêmio teve menos volume de jogo. Só que o Grêmio foi quem acertou mais o gol. Foi quem criou mais chances claras. Ó, 8 chutes a gol contra 3, sendo que o Vitória finalizou mais que o Grêmio. Contra o Godoy foi a mesma coisa. O Godoy chutou praticamente o dobro que o Grêmio e o Grêmio teve mais chutes a gol também.
Então, assim, a pontaria do Grêmio não vem sendo o problema. A questão é que produz pouco. E bobeiras defensivas, né? Então o adversário cria pouco e quando cria, a zaga vacila. Mas enfim, o Vitória não criou quase nada mesmo não. Que nem eu falei, o Volpe foi muito pouco exigido e infelizmente ele falhou no gol. Posse de bola, 55-45 pro Vitória. Faltas, 20 do Vitória tendo 4 amarelos, 11 do Grêmio tendo 1 amarelo. Escanteio, 6 do Vitória, 2 do Grêmio. Com esse resultado a gente fica na 19ª colocação, né, que o Santos está empatando com o Bragantino, com 5 pontos, e o Vitória na 16ª com 6 pontos. É uma campanha horrível do Grêmio até agora. É ainda muito bagunçado o Grêmio, né? É só o segundo jogo do Mano. Cara, o Mano não é o perfil que eu gostaria. O Mano Menezes é um cara que vai fazer o básico. Eu gosto de técnico que vem pra você se impor contra o adversário. O Mano não tem isso. É um cara que vai melhorar o sistema defensivo do Grêmio. Ponto. Foi assim que o Fluminense escapou no ano passado. Se tiver pensando só em escapar de rebaixamento, o Mano Menezes é uma boa. Para algum time que pensa grande, que é o que o Grêmio deveria fazer, acho que o Mano não é o técnico ideal para esse quesito. Não que ele seja ruim, mas não é o perfil dele. Esse tipo de clube que sonha com algo a mais. Craque do jogo, cara. Eu vou destacar aqui do lado do Vitória o Claudinho, e o Fabrício, tá? E o Carlinhos, tá? O Claudinho, o Fabrício e o Carlinhos do lado do Vitória, para mim os melhores. No lado do Grêmio, dupla de zaga, os dois foram bem, tanto o Wagner quanto o Gemerson, que nem eu falei, o Vitória não criou nada. O gol foi numa falha do Thiago Volpe. O Igor Serrote foi bem, só que não vou colocar ele nessa lista porque ele fez a falta que resultou no gol, uma falta desnecessária, que nem eu falei. O Dodi foi bem, Christian Oliveira foi bem, e o Natan Pescador veio muito bem do banco, tá? Mas o melhor do Grêmio, pra mim, fica entre o Dodi e o Wagner Leonardo, ou o Gemerson, tá? Mas não tem como, eu pego muito no pé do Gemerson. Eu não consigo colocar ele melhor da partida, não. Vai o Dodi, tá? Eu gostei do Dodi. Só que essa chegada à frente dele dá pra melhorar. O Dodi ou o Wagner Leonardo, pra mim. O Gemerson a se destacar também. O Serrote, com exceção da falta, foi bem também. Tá bom? No geral é isso daí. Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, no final das contas é um resultado que, assim, empatar com o Vitória em Salvador não é um resultado ruim. Mas, pelo que o Grêmio conseguiu levar do jogo, não vou nem falar que jogou bem, mas controlou esse 1-0 muito bem. O Vitória criou muito pouco. Quando deu perigo foi bola alçada na área, principalmente pelo Claudinho, que nem eu falei, fez um bom jogo lateral direito, ex-Criciúma do Vitória. E o Fabrício no segundo tempo jogando bola na área toda hora também. E aí, em um erro do Igor, que nem eu falei, não precisava fazer a falta, ele faz. E pior ainda o Volpe, né? Em uma situação difícil assim, o goleiro não pode falhar. E o Volpe falhou e custou esses 2 pontos pro Grêmio. Se o Grêmio vencesse, não estaria na zona de rebaixamento. Não foi o que aconteceu. Então, é um ponto que, assim, é um ponto importante. Não é um resultado ruim, mas dava para sair com a vitória. Que nem eu falei, foi um erro individual que a gente perdeu 2 pontos. Foi na falha do Thiago Volpe. E que nem eu já comentei aqui ao longo do vídeo. Não tem como não se destacar esses erros individuais. Que nem eu falei, o exemplo perfeito é o Botafogo. Fez um jogo de igual para igual com os Estudiantes. O John frangou, o Botafogo perdeu. Aqui é a mesma coisa. O Vitória não criou nada. O Thiago Volpe falhou, o Vitória venceu. Venceu não, empatou, né? Arranjou esse gol com esse empate 1-1. É um jogo que, assim, não empolga, também não decepciona. É um Grêmio competitivo, pelo menos. Mas dá pra melhorar muita coisa, né? Acho que pra fechar, então, o craque do jogo vai o... Cara, eu fico entre Wagner Leonardo, Gemerson e Dodge. Escolhe aí quem você quiser. Do lado do Vitória pode ser o Claudinho, o Fabrício e o Carlinhos. Jogaram bem. Enfim. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever. E é isso. Valeu e falou.